Sejam bem-vindos ao canal Evangelho As Boas Novas de Deus, e hoje eu quero expor com vocês o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, o versículo 13 até o versículo 23. Se você não viu ainda, mas se você for na playlist aí no canal Mateus, você vai ver que já tem uma série de vídeos sobre o Evangelho de Mateus, né? O último vídeo que eu postei, dividido em duas partes, foi a pregação de João Batista e anterior a tentação de Jesus. Então, se você for aí no canal, você vai ver alguns vídeos referente ao Evangelho de Mateus. Tendo dito isso, se você for ver lá, você vai ver também que eu fiz algumas introduções sobre o Evangelho de Mateus, mas eu quero trazer aqui uma observação bem curta. O Evangelho de Mateus, nós sabemos que foi escrito com foco no público dos judeus, né? E para apresentar Jesus como Messias, como rei, que os judeus eles esperavam, né? Jesus seria esse rei que os judeus aguardavam. No entanto, eles não vão aceitar Jesus como o Messias que eles esperavam, e porque o Messias que eles esperavam era um Messias mais político e um Messias que lutasse e libertasse o povo no século I que estava sob a opressão do Império Romano. O capítulo 1 de Mateus, você vai ver que traz a genealogia, né? A partir de Abraão. E o versículo 17 você vai ver que ele resume a genealogia, né? Ele diz assim: todas as gerações de Abraão até Davi, 14 gerações, de Davi até o exílio, 14 gerações, do exílio até Jesus, 14 gerações. Então a genealogia está dividida em 3 partes. Depois nós vemos o nascimento de Jesus, né? E a visitação dos magos, que eu acho que o texto introdutório aqui para exposição seria o versículo 12 do capítulo 2 de Mateus, quando diz que, e sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho, porque os magos eles foram até lá, até Jerusalém, e questionaram onde teria nascido o rei dos judeus. Herodes se interessa e pede para que eles vão, né? Perguntam onde nasceria, pede para que eles vão até lá, e depois eles voltem e tragam a informação onde seria o local preciso para eles irem lá. Depois disso é onde está o texto que nós vamos expor, que é a partir do versículo 13 até o 23, e aqui nós vamos explorar 3 profecias que estão colocadas no texto, sendo que a mais difícil é a última profecia, que se encontra em Isaías no capítulo 11 e versículo 1. Nós vamos ver o porquê que essa profecia é um pouco difícil de interpretar, mas trazer aqui a interpretação mais coerente sobre essa profecia. Na primeira parte do texto da fuga do Egito tem uma profecia de Oséias, e na segunda parte do texto a profecia de Jeremias, capítulo 31, versículo 15, e eu leria também o versículo 16. E a última, que é Isaías 11 e versículo 1. Então vamos lá, já falei a divisão, né? Primeira parte, a fuga para o Egito, temos a matança dos inocentes, e em seguida o retorno do Egito, no caso para Nazaré, exatamente, que é o tema do texto, né? A fuga da família de Jesus ao Egito e sua volta para Nazaré. Então, primeiro vamos explorar a primeira parte, que a primeira parte é a fuga para o Egito, né? Eles fogem para o Egito, que está no versículo 13 até o versículo 15. A gente vai ler parte por parte, né? desse texto. Primeira fuga para o Egito. Então vamos lá. José ele vai receber a visita de um anjo, né, em sonho, e você vê isso nessa primeira parte do texto aqui do Evangelho de Mateus. Você vê bastante isso, né?
A visita do anjo e sempre em sonho, né? E aí o anjo vai mandar que ele fuja com Maria e Jesus para o Egito, né? E nós vemos que José ele obedece, né, imediatamente ao que o anjo lhe pede, isso através do sonho. Então nós vemos a aparição do anjo no versículo 13, que diz assim: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José. Depois que partiram aqui, no caso, os magos, né? Versículo 12. E aqui logo em seguida o versículo 13. Um anjo do Senhor apareceu a José, né, em sonho, né, e disse: levante-te, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. E quando você fugir, fique lá no Egito até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matar. Então aqui nós temos o motivo porque ele deveria ir para o Egito, né? Porque Herodes ia querer matar a Jesus Cristo, né? E aí aqui inclusive o termos dispus e foge, no caso eu estou usando aqui uma versão a Almeida atualizada, aparece levanta-te, mas normalmente aparece dispõe-te, que quer dizer essa parte do texto indica a pressa, né, que eles deveriam fugir com pressa, ou melhor, a urgência da instrução, né, que deveria ser logo, né. E aí a fuga, né, José ele vai obedecer, né, ao anjo, e ele vai fugir ainda de noite, né, partindo direto para o Egito, versículo 14. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Então ainda durante a noite ali, né, o anjo aparece a ele, né, em sonho, né, então ele estava dormindo e acorda possivelmente e foge. A questão da viagem aqui do texto, né, Mateus ele não traz as informações sobre como foi a viagem, né, e também o tempo que passaram lá, ele não vai apresentar. O tempo que nós temos vai ser a morte de Herodes. Então, quanto tempo durou a vida de Herodes é o tempo que eles passaram lá no Egito, né? Que seria a morte de Herodes. E aí vem a questão, por que essa fuga? Por que eles deveriam ir para o Egito, né? E também, por que o Egito? Primeiro, porque eles deveriam fugir, porque o Egito, a resposta é porque Herodes queria matar Jesus, né? Nós vamos ver isso mais à frente. E o Egito é exatamente para que se cumprisse uma profecia, que é o que vai estar no versículo 15, e Mateus vai explicar exatamente isso. O texto diz onde ficou até a morte de Herodes, né? No caso eles foram para o Egito e ficaram lá até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta, né? O profeta aqui é o profeta Osés: do Egito chamei o meu filho, né? Então a profecia a profecia de Deus, o motivo deles terem ido era porque essa profecia de Deus, todas as profecias referentes ao Messias não podiam falhar, né? E essa profecia em específico é o retorno, seria o retorno deles do Egito para, no caso, indo para Nazaré, né? Para Israel, em especial para Nazaré. O texto de Osés na entrega diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho, né? Do Egito chamei o meu filho. Quer dizer, o Messias é a personificação do verdadeiro Israel antigo, né? Jesus era o segundo Moisés, né? E como isso, Jesus foi chamado do Egito em sua infância para salvar a humanidade da escravidão, do pecado, né? Que coisa linda, né? E aí nós temos a segunda parte do texto, né? Que é a matança dos inocentes, né? Herodes. Você vai observar que Herodes acabou sendo iludido pelos magos. Os magos vão ser avisados, versículo 12, né? Através de um sonho.
para que não voltasse a Herodes. E eles regressam por outro caminho. Herodes sente que foi iludido e fica enfurecido diante da situação. E aí, com essa fúria que ele tá, ele vai espalhar o seu ódio, né? Começando por, mais especificamente, o local que ele vai manifestar esse ódio é Belém e os seus arredores, né? Onde ele vai promover as chacinas de crianças, a chacina das crianças até 2 anos, né? O texto diz assim, versículo 16: quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, né, ficou furioso, né? Quer dizer, os magos ele vão lá, e quando vocês adorarem o menino, né, voltem para que deixa eu só achar aqui essa parte. Herodes chamou, procurou os magos, versículo 7. E o versículo 8 diz: ide e perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando vocês o acharem, avise para que eu também vá adorá-lo. Sendo que ele não queria fazer nada disso, né? Então, os magos regressam por outro lugar, ele fica furioso e ordenou que matasse todos os meninos, no caso dos meninos, porque o rei seria um homem, né? De 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades. Então, em Belém e nos arredores, de acordo com a informação que havia obtido dos magos, né? Os magos, com relação às estrelas, os magos vão levar exatamente o versículo 7. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou deles com precisão quando a estrela havia aparecido. Os magos vão informar mais ou menos, né? E também Herodes vai fazer o seguinte: Herodes, no versículo 4 do capítulo 2, depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo. E respondeu: em Belém da Judéia. Daí ele direcionar a fúria dele para Belém da Judéia. E aí, por que esse derramamento de sangue, né? Nós já vimos que ele vai para o Egito porque ele voltaria do Egito para cumprir a profecia de Osés 11:1, do Egito chamei o meu filho, né? Veio o libertador para libertar a nação de Israel dos seus pecados. E agora, no caso aqui, por que essa matança, por que esse derramamento de sangue? Novamente, para se cumprir uma profecia, né? O versículo 17 e 18 vai explicar exatamente isso. Então, se cumpriu o que foi dito pelo profeta, o profeta Jeremias, né? Aqui é uma citação de uma profecia direta. Já falei sobre, não falei aqui, mas existem as citações diretas, indiretas e colocações das profecias dentro do próprio texto como cumpridas, isso sem citar o profeta mesmo tendo sido pronunciado por algum profeta. E aqui é uma citação de uma profecia direta. Ele cita quem foi que trouxe a profecia. E aí o texto diz: ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Ramá aqui, né? Ramá ficava mais ou menos 8 quilômetros ao norte de Jerusalém, né? E nela vai ser nela onde Jeremias se lamentou, né? O texto, Jeremias 31:15, né? E o contexto aqui é o contexto do cativeiro babilônico. Nós sabemos que os filhos de Israel foram levados para a Babilônia, né? Como escravos, né? Nós temos até o exemplo de Daniel e os seus amigos, né? E as mães, com isso, choraram, né? E aí nós temos exatamente dentro desse contexto o texto: assim diz o Senhor, ouve-se uma voz em Ramá, planto e amargor choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque os seus filhos já não existem, né? Nesse lugar também ele teve a visão inconsolável da mãe das tribos, né? Que é Raquel, né? Também o túmulo de Raquel estava lá naquele lugar, né? Gênesis 35, versículo 16 e 20 e Gênesis 48, versículo 7.
E qual é a interpretação que Mateus dá da profecia, né? Mateus vai identificar esse clamor como a profecia do clamor que se ouviu na chacina das crianças em Belém, né? Fazendo esse paralelo entre o contexto de Jeremias e aqui ele aplica também a esse contexto aqui dessas mães que perderam seus filhos assassinados por causa da fúria de Herodes. Por fim, nós temos a terceira parte do texto, que vai do versículo 19 até o versículo 23, né? Quando Herodes ele executa, né? E nós sabemos que a primeira parte do texto do tempo que a família de Jesus passaria no Egito seria até que Herodes ele falecesse, até que Herodes morresse, né? E aí essa volta, né, no caso para Galiléia, vai se dar exatamente porque Herodes morreu. E aí vem a questão sobre a morte de Herodes aqui, essa informação é interessante. Herodes ele teve uma morte terrível, uma morte em terrível agonia, né? Segundo se diz, né, ele definhou através de um câncer intestinal. Então ele morreu. E o versículo não destaca isso é a partir de textos extra-bíblicos, né? E o versículo 19 diz: depois que Herodes morreu, né? Aí nós vamos ter novamente a atuação de um anjo, né? Herodes morre, como eu falei, né? Ele morre através de um câncer intestinal. E um anjo do Senhor aparece a ele, apareceu em sonho novamente a José, e no caso no Egito. Então José recebeu a visita de um anjo, né, em sonho, como eu falei, e o anjo vai ordenar a ele voltar para a terra de Israel. E José novamente, nós vamos fazer uma aplicação com essa parte, José vai obedecer, versículo 20 e 21. E disse: levanta-te, toma um menino e sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuram tirar a vida do menino. E se levantou, né, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel, né? Após a morte de Herodes, isso aqui é interessante, nós fazemos essa observação. Após a morte de Herodes, Aquelau, que era filho de Herodes, vai passar a reinar ali na Judéia, no lugar de Herodes, em seu lugar, né? E ele também, como seu pai, era um homem cruel e violento, né? E aí José, ele temeu ir para a Judéia, né? Aí novamente ele vai ser advertido quando José recebe a orientação para regressar. E ele, o texto diz que ele se levantou e tomou o menino e sua mãe foi para a terra de Israel. Possivelmente no meio do caminho, né, ele vai saber que é Aquelau que se encontrava ali reinando, né, e ele não quer ir para lá, né. Ao ouvir que Aquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, né, ele ouviu falar, possivelmente quando estava chegando, ele teve medo de ir para lá e tendo sido avisado em sonho, retirou-se para... Aí aqui o texto traz a informação, né, que ele foi avisado ele foi avisado em sonho. Ele ouviu que Aquelau estava lá, e aí o anjo vai trazer a orientação para que ele se retire, né? Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia. Aqui essa é a profecia do cumprimento, a mais difícil de ser interpretado, mas nós vamos aqui tentar destrinchar, né? José foi habitar com Maria e Jesus na cidade de Nazaré, para novamente se cumprir uma profecia, né, que ele seria chamado de Nazareno. E essa profecia está no versículo 23, que é o versículo final. E foi viver numa cidade chamada Nazaré, assim cumpriu-se o que fora dito pelo profeta: ele será chamado Nazareno. Aqui vamos entender, né, a profecia. Essa daqui, no caso, constitui a que apresenta a maior dificuldade do Novo Testamento, né? Até mesmo porque o termo tanto Nazaré como Nazareno não se encontra de uma forma explícita
em nenhum livro do Antigo Testamento, né? E aí o que acontece? Qual é a profecia que se coloca aqui? Nós vamos entender por quê. E depois nós vamos navegar por outras profecias, por outras colocações, para explorar um pouco melhor o termo e entender. O texto é o de Isaías, né? Capítulo 11, versículo 1, né? Que diz: um ramo surgirá do trono de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo, né? A palavra renovo ou broto, no hebraico, né? O Antigo Testamento, lembrando, foi escrito em hebraico. O Novo Testamento em grego. Então, em hebraico, essa palavra renovo ou broto é Nezé. E Jesus é chamado por Isaías de Nezé. Daí a aplicação aqui dessa profecia a Jesus. Então, por causa do local, do seu local de residência, Nazaré, ele é designado como Nazareno. Mas Isaías aplica exatamente essa palavra a Cristo, daí ele ser o broto, né? Renovo ou broto, né? E aí a questão também nós devemos observar essa aplicação, porque quando Jesus ele foi colocado sobre a cruz de Cristo, vai ser colocado, né? Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Veja, né? João capítulo 19, versículo 19. Pilatos mandou pregar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. A comunidade cristã, para a comunidade cristã também, esse título significa que Jesus como Nazareno é o broto de Jessé sobre o qual Isaías falou. Então, daí o texto que se aplica a essa profecia, nós vamos ver a abrangência também dessa profecia, mas o texto é Isaías capítulo 11 e versículo 1, né? No tempo de Jesus, alguém que a primeira parte, né? Ele faz referência à sua ancestralidade como rei, né? A segunda parte dessa colocação, né, é exatamente a questão de que ele seria desprezado. E aí você vai ver que nos tempos de Jesus, se um homem era de Nazaré, ele era exatamente desprezado. João 1, 45 e 46 diz: Filipe encontrou Natanael, né? E ele disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de Jessé. E aí Natanael vai dizer, veja o preconceito, perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E disse Filipe: então venha e veja, né? E também há várias profecias mostrando que Jesus, o Messias, né, ele seria desprezado, para pegar essa segunda parte, né, do desprezo, e a gente vai unir já essas duas partes. O Salmo 22, versículo 6 diz assim, o Salmo messiânico: mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Em Isaías 53, versículo 3 diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não tínhamos em estima. Então veja que ele foi desprezado. Então o título de Jesus referente a Nazareno, né, aponta tanto para a exaltação dele como Messias, como para a humilhação. A exaltação fazendo referência à sua linha real, né, o broto de Jessé, ou no caso filho de Davi. E com referência à sua humilhação, seria porque Jesus seria um homem desprezado e rejeitado, e ele foi inclusive pelo seu próprio povo, né? Mas passou também a ser usado em relação aos seguidores de Jesus. Os seguidores de Jesus, eles passaram a serem também chamados de Nazareno. Inclusive o apóstolo Paulo, você vê isso em Atos 24, 5, que diz assim: verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumulto entre os judeus
pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Então nós vemos aí a abrangência dessa profecia que está localizada em Mateus no capítulo 2 e o versículo 23. Enfim, depois de compreendermos todas as partes do texto, né, a partir do versículo 13 até o versículo 23, vem algumas questões para que a gente tente fazer algumas aplicações, né? E a primeira aplicação aqui que nós podemos fazer é que Deus está no comando, né? E Deus conduz a história de acordo com o seu plano. Você vê 3 profecias, né? Do versículo 13 até o 23, 10 versículos, nós vemos o cumprimento de 3 profecias, né? Caso eu não esteja enganado, no Evangelho de Mateus são mais de 60 profecias cumpridas em Cristo. Isso, aos olhos humanos, é algo praticamente seria impossível, né? Mas nós temos, caso não esteja enganado, 60 profecias. Então, o que isso aqui nos ensina? É que Deus está no comando e conduz a história de acordo com o seu plano. Então, tudo que está acontecendo está de acordo com o plano de Deus. A segunda coisa que nós podemos tirar aqui de lição para nossas vidas, e é que até mesmo muitas vezes situações adversas e dolorosas, né, que nós passamos, não foge do controle de Deus, né? Não está fora, Deus não... E aí, o que acontece? Muitas situações nós contemplamos, por exemplo, o Holocausto, né? E agora a pandemia, e nos questionarmos interiormente, né? Onde é que Deus está? Isso é clássico, né? As pessoas sempre questionam onde é que Deus está diante das situações adversas ou dolorosas, né? Mas é preciso entender que mesmo diante dessas situações, Deus também está controlando essas situações. E um texto bem consolador é Romanos capítulo 8. Eu estou esquecendo, deu um branco agora no versículo. O 9 é o capítulo 8, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a curto prazo, é difícil compreender quando nós passamos por situações adversas ou dolorosas, né? E nós questionamos se Deus está sob o controle dessa situação. Mas a resposta é que sim, é que mesmo diante disso, Deus está sob controle e o que vem acontecendo é para um bem maior. Eu consigo explicar? Não consigo. Você consegue explicar? Não. Por quê? Porque você não tem o conhecimento absoluto da situação, como nesse caso aqui, né? Mas Deus, ele sabe exatamente o porquê de cada situação. A terceira aplicação que nós podemos fazer para a nossa vida é que aquelas pessoas grandes deste mundo, né, agem com fúria, né, quando os grandes deste mundo agem com fúria e crueldade, combatendo Deus, né, e o seu povo, eles nada mais estão fazendo do que realizando a vontade dele e concretizando o que ele planejou e determinou. Porque aqui nós vemos que Herodes manda matar as criancinhas, né? E ele se achava grande. Nós vemos, eu apresentei para vocês a morte dele, né? Como ele morreu, né? Ele achava que estava sob o comando, né? Mas ao contrário, ele estava exatamente realizando a vontade de Deus, né? A vontade que ele estava realizando exatamente o que Deus havia planejado, né? Então, quando os grandes deste mundo, que agem com fúria, que agem com crueldade, combatendo Deus, né? Combatendo o seu povo, né? Tem que entender que essas pessoas nada mais, nada menos estão fazendo do que realizando a vontade dele, concretizando o que ele planejou e, no caso, determinou. É compreensível isso diante do Holocausto? Não é compreensível. Mas é preciso entender exatamente a partir da ótica de Deus, né? Eles foram levantados, né? Executaram esse tipo de situação, mas para que o plano de Deus, para que os propósitos de Deus fossem
realizados. E por fim, eu acho a aplicação mais importante aqui, né, é que nós precisamos seguir o exemplo de José, né? José ouviu a voz de Deus, né? E não só ouviu, né? Mas obedeceu às suas orientações. Então, o que é importante, né? O importante é que nós estejamos atentos a ouvir a voz de Deus, e onde nós encontramos a voz de Deus de uma forma audível e compreensível através da sua palavra. Então nós precisamos ouvir a cada dia o que Deus nos traz de informações, do que Ele quer e do que Ele realizará através das suas profecias, através da sua palavra, né? E passar a obedecer também ao que está escrito nas Escrituras. Não somente ser ouvinte, mas também sermos praticantes. E você vê que José, ele não questiona. Deus diz, faça isso. Ele faz. Pega e vá para o Egito. Ele vai para o Egito, né? Volta do Egito. Ele volta do Egito. Percebendo que aquela reinava, então não vá, né? Como o texto diz, né? Avisado em sonho, dirigiu-se para a região da Galiléia. Então foi direcionado, né? Primeiro ele sabe, ele ouve que aquela reinava na Judéia, e depois, quando ele é avisado, ele é avisado em sonho, ele vai para a região da Galiléia para novamente cumprir mais uma profecia, do qual ele seria chamado de Nazareno, né? Então, da mesma forma, temos que sermos nós, né? Não somente crentes nominais ou cristãos que se dizem cristãos, mas que a prática não expõe que nós somos realmente cristãos, né? Como os cristãos da Idade Média, ou mesmo quando realizaram cruzadas, quando realizaram a Inquisição, né? Se diziam cristãos, mas não viviam como cristãos, já que o princípio maior do cristianismo é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a palavra de Deus e sobre esses textos aqui, e essa viagem da qual Jesus ele fez até o Egito e retornou direto para Nazaré, né? Para a cidade de Nazaré. Então é isso. Que Deus possa abençoar a sua vida.